10 no dia de aula. Estamos aqui com sala lotada. Já se apresentou ali. Essa é a cara do professor Valentão que se acha general. Já. Cabo de novo. Extrema de direita. Extrema direita. A sua câmera já, apostos para sabotar a nossa Você já sala. viveu uma história de amor assim, 11 mandou R$5,01. Superando pensando em terminar meu relacionamento, pois minha namorada é cracuda e ela faz pouco na rua e quando estamos juntos preciso estar com uma Câmera! pra pacatar Câmera, aposto pra sabotar! O que você fez quando isso aconteceu com você? Sabotar! Tá sabotando a sala! Ah! O moleque tá com a câmera, com o cara. Tudo que o cara precisa pra sabotar a sala. Uma câmera! Porra! Moleque é caramba, velho! Novamente eu venho aqui pra acrescentar. Tá sabotando! Puta que pariu, hein? Nada. Tá sabotando a sala! Puta merda! Boa noite. Todo mundo já fica ansioso. Então é o seguinte. Deixa eu... Caramba, que clima patético. Eu tenho até esquecido como que é esse clima patético de universidade, cara. Puta merda. Que negócio escroto, irmão. Que perda de tempo. Quanta imundice, cara. Tá maluco. Dia 17/10, um dia de aula, vamos falar hoje sobre o plano de ensino de biografia, sala lotada, e o nosso influência de direita, de extrema direita aqui, filmando, fazendo a galhofa dele. Galhofa não, o exercício de direito. Tentando aqui sabotar a nossa aula, mas De forma alguma eu quero acrescentar para essa comunidade pedagógica. Ok, vamos lá, vamos acrescentar então. Vamos. Podemos seguir? Acho que podemos. Seguinte. Eu acho que não estou nem gravando. Dia 17/10, segundo dia de aula. Estamos aqui com sala lotada. Já se apresentou de novo. Já. Cabo De novo. Extrema de direita. O cara tá repetindo tudo de novo? O professor tá repetindo tudo de novo? Extrema direita. A sua O Ben Mendes da universidade, pode crer. O Ben Mendes da Universidade. câmera já, apostos para sabotar a nossa sala. Sabotar não, novamente eu venho aqui pra... Sabotar a sala é pra cá. Ai, caramba. Que se sofasse, Tá sabotando a sala. R$5,58. Pô, esse termo de sabotar é foda, hein? O cara sabe o que significa sabotar, irmão? Será? Puta merda. Sabotar é pra acabar, velho. Eu vou pedir para nossa monitora passar com a chamada. Vocês vão assinar a chamada, cada um de vocês aí. E ela vai apresentar um documento para vocês. Mandou R$5. Que foi o pedido do corpo jurídico da UNB, para esse novo processo administrativo. Eu vou dar uma lida nesse termo. É um termo de proibição do uso de imagens e áudio que diz assim, coisa de advogado, né, de direito. Nós, discentes da Universidade de Brasília, UNB, abaixo assinados, viemos por meio deste documento manifestar a nossa expressa e irrevogável não autorização para a divulgação e publicização de quaisquer áudios e ou imagens gravadas durante as aulas de História da África, turma 1 noturno, ministradas pelo professor Dr. Estevam C. Thompson. Esta proibição abrange gravações realizadas tanto pelo professor quanto por quaisquer outros indivíduos presentes na sala de aula. Justificativa legal. Declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. O uso indevido de gravações sem consentimento dos envolvidos poderá ensejar responsabilidades civis e penais. Consequência da violação. Qualquer divulgação para o uso indevido das gravações, em desacordo com o estipulado neste termo, poderá acarretar medidas legais cabíveis, incluindo, mas não se limitando, a reparação por danos morais e materiais. Por fim, reforçamos que a presente manifestação é realizada em consonância com o direito à imagem e à privacidade, sendo considerada nula qualquer tentativa de divulgação sem consentimento expresso dos signatários deste termo. Ok? Então, a monitora vai rodar daqui a pouco com
a chamada Mandou R$5. único óbvio. Isso é uma forma de proteger vocês da divulgação que está sendo gravada aqui. Eu vou fazer gravações. Ô, que imagem é essa aí que tá... Ô, que imagem é essa aí na Twitch? Ô, seus merda! Tô mandando caule aí, porra! Que isso, irmão? Tomar essa documentação vai ser enviada para o processo administrativo, né? E também porque existe a possibilidade de um processo coletivo. Que porra é essa, cara? Eu achava que esse circo aqui era uma questão ideológica que estava fazendo pela causa. E não Aí é, os não. advogados ontem me explicaram que isso tudo é monetizado. Tem grana. Pô. Uma coisa anula a outra? Isso que o cara tá Tem grana, velho. fazendo. Uma coisa anula a outra? Você não pode... Não dei a palavra pra você. Não dei a palavra pra você. Tô na fila. Ok. Então, isso tudo é monetizado, né? O cara tá ganhando grana. Então vejam vocês, se estão fazendo grana com o nosso áudio, com o nosso imagem, Tá ganhando grana. E o certo era ele comprar uma Lamborghini, chegar... Olha, se eu fosse melhorar, dar uma Lamborghini pra ele. Chegar de Lamborghini lá na universidade. Já gravando, já, ó. Toma aí, ó. Chega de Lamborghini pra estompar mesmo. Aí, ó. Ai, bando de cabaço. Ai, tomaram... quem sabe, uma hora dessa, a gente não consegue fazer uma festinha totalmente bancada pelo cabo. Né? Não esqueçam sei de me vai ser convidar, se for o possível, caso. Mas, pelo andar da carruagem, o cara já postou coisa, não conseguiu nem se segurar, é bem provável que a gente faça essa festinha. Os caras ficam mais putos porque ele tá monetizando do que pelo fato em si da gravação. Olha, ele tá monetizando, tem grana, o cara tá ganhando grana. Everton Augusto. Tá ganhando mais que todo mundo ali na escola. Moura falar do Cícero Leão. Ai, meu Deus do céu. O Nando Moura falando? Boa, vamos ver. Nando Moura falando do Wilker Leão. Pô, o Wilker Leão faz um trabalho excelente, cara. Tá mostrando a podridão doutrinária que são essas universidades aí, velho. Você tá maluco. Em breve, tá? Acho pouco se provável. vocês não quiserem assinar, se tiver alguém que não quiser assinar o documento, tudo bem. Pra mim não vai ter consequência nenhuma. Eu garanto que eu não vou postar nenhuma dessas coisas em mídia social. Aliás, eu nem tenho mídia social, nem gosto de mídia social. Nunca entrei no TikTok, no TikTok, como eu falo, né? Não sei nem se essa piada, talvez alguns ainda entendam essa piada aqui. Anyway, nunca entrei nesses negócios, não vou postar nada de vocês, não posso garantir o resto. Mas se você não quiser assinar, tudo bem, você também não vai entrar nesse processo coletivo, né? Preservar a sua imagem. Mas tá todo mundo convidado pra festa, tá? Independente de assinar ou não. Eu não sei, claro. É claro, o ganhador vai participar Mas é de isso. festa. Eu vou vencer. Quem quiser assina. Eu vou vencer. Os caras da universidade vão ser estompados. O cara mandou o anyway. Ele mandou o anyway, né? Puta que... Tá maluco, irmão. Que é isso? O cara mandou... O professor mandou o anyway. R$5, Que é isso? R$5, mandou R$5, mandou R$5. Xandão me tira uma dúvida que eu tenho há um tempo. Se a Terra é plana, como você explica a Fala-se muito curvatura mal dos no meus Brasil. ovos Escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o catange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Perguntaram a Confúcio, 2000 anos atrás, o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país. Seria, evidentemente, corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos, indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre: se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. Meu nome é Enéas. Já acabou aí, né? Então, chegou na sala de aula, o professor mandou um anyway, já pode levantar e ir embora. Quem não quiser assinar, não tem problema, mas só para vocês saberem, aquelas pessoas que não assinarem, a gente vai fazer uma lista, eu vou depois assinar da fé pública, que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar, ok? Só pra gente ter tudo isso, pra não ficar aquela história, isso não foi divulgado para todo mundo e tudo mais. Então, provavelmente não tá todo mundo na sala, a gente ainda vai ter que fazer isso nos próximos dias também. E também eu quero verificar se tem alguém na sala, eu não conheço todos vocês, que não é
matriculado aqui, porque eu já ouvi falar que ele leva pessoas para a sala de aula, para fazer drama, né? Então, fiquem de olho também. Se tiver algum corpo estranho na sala, por favor, me avisem, que esse é outro processo administrativo, tá? Então, beleza, vamos começar. Eu posso falar agora? Não, agora não. Daqui a pouco eu te dou a palavra. Mas é sobre eu isso. estou fazendo a minha explicação. Daqui a pouco eu te dou a palavra e vou te explicar por quê. Porque existe uma regra, ok? Só quero falar. Beleza. Então, gente, vamos começar hoje a nossa aula. Vamos falar sobre plano de ensino e bibliografia. Quando ela vai... E qual que é a regra? Você vai falar a hora que eu quero. Só tem mais uma coisinha pra falar. Já já você vai falar. Espera aí, você tem que esperar e seguir a regra. Eu entendo, professor, e os alunos acham mandando Deixa eu te estompar aqui por 2 Eu horas, apoio depois o você professor. fala. Amanhã você fala, amanhã eu permito. Vilker usa do patrimônio dos demais presentes para usurpar o nosso dinheiro. Você apoia Vilker porque os dois têm um plano de lavar de dinheiro para roubar nossos Pix, nos deixar pobre e nos transformar em gay. Como assim? Que porra de final é esse aí, cara? Tá maluco? O cara tá falando, tá viajando. As coisas. Porra é essa? Eu vou trazer para vocês algumas informações que deveriam ter sido faladas na aula passada e não deu tempo. O cara lançou o expose totalmente distorcido, irmão. A aula passada era só para ser uma introdução mesmo, como introdução deve ter sido muito louco. Olha isso, o cara usou uma aula inteira só pra introdução, irmão. Puta merda, hein? Caramba, mas que introdução? Que é isso aí? Que assunto que tem uma introdução que vai uma aula inteira pra falar? Você tá maluco, irmão? Larga a mão. Que isso? Mas, Acho. vamos lá, a gente vai aqui passar por essas regras da sala de aula. Depois eu vou falar um Tá pouco de louco. questões conceituais, só pra gente introduzir o nosso plano de ensino e eu falar sobre a bibliografia, tá bom? Bom, como eu tentava falar na aula passada, esse é um curso introdutório sobre a história da África. Afinal de contas, não tem como a gente falar de toda a história da África em um semestre. Nem desse período que eu tô falando, é impossível fazer isso. Mas é um trabalho de história da África. Gustavo Senta no varal da laje mandou R$5. Salve. Problematizar e tudo mais, mas por enquanto nós vamos usar. Ou seja, entre séculos XV e XIX, tá? Mas para além da história da África, a história da África, como vocês vão ver, não é mais uma disciplina que anda sozinha, né? Existem outras disciplinas que são independentes, mas que acabam fazendo parte desse estudo sobre a África. Até aí, meados do século XX, aqui no Brasil era muito comum os historiadores não pensarem a origem dos africanos que chegavam ao Brasil. Né? Por essa ideia de que se tratava de um bando de primitivos, né? Que vinham tudo dessa grande África mítica. Então, bastava tentar entender onde eles chegaram, né? Como se o escravo africano nascesse dentro do navio. Ninguém olhava muito lá para o continente africano. Então, só para deixar claro, eu vou falar aí seguidamente, vocês têm a liberdade de fazer perguntas, mas, por favor, uma discussão referenciada. Né? Isso aqui não é aula de trivia sobre a África, né? Para você ficar perguntando o que vem na sua cabeça. Você tem uma pergunta porque você lê o texto, você está dentro da discussão que a gente está tendo e eu vou responder as coisas que estão dentro do texto. Vou ficar aqui respondendo curiosidade de vocês. Ok? Vejam bem, eu respeito muito os professores que dão prova, que dão outros tipos de avaliação. Eu, particularmente, acho que prova, esse tipo de coisa, é dever de casa. Você tá entendendo? E eu não acredito mais no dever de casa na idade de vocês. Eu vou Isso taxar. para todos os meus alunos no semestre, tá? Não é novidade nenhuma. E eu acho que algumas pessoas ficam sentidas, mas, sinceramente, aqui na universidade, a maior parte de nós, para não dizer todos, os professores, não estão interessados no que você acha. Né? O problema que a gente está justamente é o mundo do achismo. A gente quer saber o que vocês sabem. E para provar que você sabe, existe uma metodologia, que é o referenciamento. Seja numa discussão referenciada, seja no texto que vocês vão produzir, que deve ser referenciado. Tá? Não se preocupe, a aula que vem a gente vai tirar a aula para falar disso aí. Ok, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar sobre a questão do processo que o senhor falou com base nesse termo. Para que haja uma violação de privacidade, é pressuposto que você, consequentemente, junte a identificação pessoal de cada pessoa. Eu quero deixar claro que a imagem de ninguém, a não ser do senhor que quis aparecer me gravando, então o senhor, consequentemente, me dá o direito de lhe gravar também, tá tudo certo. Só que fora isso, a imagem de ninguém aparece aqui, ninguém é identificado pessoalmente, e o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica. Eu acredito que há doutrinação aqui, como todo mundo que me segue, e a gente precisa combater isso. Não, deixa eu só concluir rapidinho. A gente Não precisa adianta combater isso. esconder a verdade, Lelei mandou R$5. Sim, nos deixar pobre e transformar a gente em gay. Ou você acha que eu não sei que tu só começou a postar vlog para que pudéssemos nos contemplar com seus belos braços? Streamer lixo, viu que eles Xandão estão juntos com Jorge Soros para lavar dinheiro. Ah, merda, rapaz. Tá ficando louco. Moleque tonto, cara. Que porra, que essas mães estão fazendo de almoço Alpha pra essa Edition molecada? mandou Você R$5. tá maluco, velho.
tem que haver mudanças legislativas. Doutrinação no sentido, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, provavelmente vai acontecer, o ensino de que só negros, por exemplo, eram escravizados, sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados. Eu acho que é pouco provável que vai ser uma questão tratada aqui. São exemplos como esses que deram serem apresentados com... Tá maluco? Não, aqui é um exemplo do nosso contexto, mas os meus vídeos anteriores provam isso. Provam isso. Você leu alguma coisa do programa? A gente já começou a disciplina ou o senhor está apresentando o plano de curso hoje? Ou não? Não, mas eu não terminei ainda. Eu quero voltar. Também, porque as teorias dele, sinceramente. Nossa, grande argumento. Eu estou fundamentando, eu estou referenciando. Não, eu estou dizendo qual que é o meu ponto. SLV Xande mandou R$5. Eu tento passar essas Xandão, informações. minha Eu falo, essa 1 hora intensa que é onde eu tenho que passar tudo, e aí depois as coisas são mais tranquilas. Deixa eu só concluir em 1 minuto, coisa rápida. Só para o pessoal ficar ciente, e o senhor também, de qual que é a minha verdadeira intenção, ninguém precisa acreditar, mas é essa, para proteger, inclusive... O cara... Wilker tinha que adquirir umas boombox pra ir pra aula. O cara mandou ok branco. O cara mandou assim pro Wilker. Ok branco. Ai, que mundo desgraçado, irmãos do céu. Fala super. A juventude do futuro, principalmente, porque eu acredito que a maioria de vocês está perdida por causa de movimento estudantil, que é político e fomenta balbúrdia mesmo e vagabundagem. Não, eu tô explicando. Tá bom. É isso daí. A verdade é essa. Eu vou falar uma coisa aqui. Quer dizer, a nossa matéria, de certa maneira, a nossa matéria, em grande parte, é uma matéria que vai analisar conceitos e terminologias que são classicamente utilizados para se falar de história da África e que muitas vezes já estão caducando, né? E que alguns já não dá mais para a gente, inclusive, utilizar. Outros, não tem como a gente fugir. A gente vai continuar utilizando, como por exemplo eu falei de história pré-colonial. A gente vai falar mais disso mais para frente. É um conceito bastante complicado, mas ainda é útil. E a gente ainda continua boa, né? De quando nós estamos falando de um espaço continental de um período histórico. Escravizavam e vendiam os africanos. Uau! Beta nunca mandou R$5, mandou R$5. Xandão, sinceramente, invadiram os asiáticos e conquistaram os asiáticos. Será? O que essas três falam em comum? Fatos. Será que ele vai? Não nada. Elas são fato para uma pessoa que não sabe nada de história. Certo? E acaba de confessar que escravizaram os africanos. Olha lá, falando pra galera dele. Presta atenção na aula. Tô prestando, tô fazendo os as duas coisas. Os africanos conversaram com os Presta atenção na aula, pai. Ele tá puto, o professor tá puto. Escravizados os africanos não diz absolutamente nada. É claro, gente. Como vocês vão ver durante a matéria, a instituição da escravidão é uma das principais instituições a serem estudadas para a gente entender essas sociedades pré-coloniais. E é claro que algumas dessas sociedades se envolveram ativamente no comércio atlântico. Não existe dúvida nenhuma, não é novidade nenhuma que eu estou falando. Com décadas que isso está sendo falado. Séculos, em alguns casos. Né? Isso não é brincadeira. A gente já está estudando isso há muito tempo. Então uma pessoa chegar e falar, os africanos escravizavam africanos. Dependendo da região que você está falando, você pode até estar certo. Mas dependendo da região que você está falando, você está falando uma besteira gigante. Ok? E depois você pergunta, onde é que você leu isso? Porque com certeza a pessoa tem que ter lido, a não ser que ela ache que só com o sentimento dela é capaz de escrever história. Que é o que está acontecendo com esse pessoal, né? Tentando fazer um revisionismo histórico sem ter estudado nada, sem ter pesquisado nada, sem saber metodologia, sem saber teoria. Aí. Você está fazendo um pré-julgamento com base em nada. Peraí, cara, eu não te dei a palavra. Não, só está apontando para mim o tempo todo. Cara. Em casa, chamei o inscrito de gostoso, diz que mandou R$5,01. Então não fica apontando. Professor e patético com 83 de texto e 34 de ti, só de ver a cara dele já dá pra perceber que ele é tutinha do Lula, defende a cota trans. Se eu estudasse lá eu levaria 2 boombox pra estompar essa merda. Se pode manifestação patética, pode estompar TMB. A boombox, irmão. Let's start again. Vai tomando. O professor fica apontando pro cara. Pra mim, que eu vou querer falar também. Mas aí eu tenho que ter o direito de defesa. Eu preciso do direito de defesa pra falar o que. Falar que eu li, apresentar o que eu li. Deixa eu falar, cara. É uma questão de educação, meu irmão. Pô, deixa eu acabar de falar. Já tá me deixando totalmente estressado, cara. Pô. Não é o objetivo. Não, é lógico que eu sou. Claro que não. Pode ficar calmo, professor. Eu tô calmo. É o seguinte. Pra burrice desse professor aí, boombox já não é mais suficiente. Eu vou entrar com uma Dodge Ram dentro da sala, lotada de som, pra estompar esse desgraçado. Vai tomando, porra! Tudo uma farsa, irmão. Tudo uma farsa. Bostilzão pateta.
João Clay mandou 5 reais. Como eu tô falando, Olá, não é novidade Suter. nenhuma. Diga ao Vocês, meu por exemplo, amigo vão para ver aí- parar com esse vício de bater pupunha. Não Eu tô falando aguento dos mais guerreiros falar, que ele africanos sempre da continua. costa Ele afro, está vendo... da Larga, costa larga a ocidental. pupunha. Mas vocês também vão ver exemplos dos Ashanti e do Daomé, talvez vocês já tenham ouvido falar desses grupos. Africanas, para se proteger de outros escravos, isso vira um ciclo vicioso. É associado, claro, que os portugueses são daquele jeito, né? Ó, então esse vídeo foi isso. Vocês falaram que o Nando Moura fez um vídeo do Wilker? É isso mesmo? Aqui. O youtuber Wilker Leão, inclusive um cara que eu gosto muito, que foi lá, teve a coragem de peitar o Jair Bolsonaro. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz e não a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ele pode ser processado, inclusive pode ser até preso, ou ter as Joga- restrições das joga- liberdades postas pela lei. Acabou, Agora, então. ele tem gravado algumas aulas com os esquerdistas nas escolas para tentar demonstrar como a doutrinação funciona dentro das faculdades federais brasileiras. E existe sim doutrinação, mas ele pode se dar muito mal, Fala, como se deu Xande com mandou o 5 Peter. reais. E nós vamos ver Xande isso no vídeo de libera o hoje. Brauli como em 2019. O vídeo de ontem foi muito E parem eu vou de me chibatar. censurar o chat da Twitch, seus modos viadinhos. Meu pai foi seminarista na sua juventude, foi professor de latim, foi professor de português, corrigido, é ômega, é ômega, é ômega. Eu fui atrás aqui de uma aula de grego, inclusive, grego para brasileiro. Fala, eu não estou querendo ser categórico, eu não estou querendo ser a gente. O professor disse que é autoridade da sala de aula e o Wilker Leão continuou gravando e disse o seguinte: pela Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E o Wilker Leão está correto nisso. O problema é que existem algumas leis estaduais que eu não sei se aplicam a Brasília ou não, que versam Xandão, diferentemente. queria uma opinião sua. Por exemplo, a gravação das aulas sem autorização também viola o artigo 46, inciso 4º da Lei 9.610 de 1998, que trata dos direitos autorais. Tanto as aulas quanto o material de apoio produzido pelo docente, como slides e apostilas, não pode ser divulgado ou reproduzido sem prévia autorização. O estudante ou qualquer pessoa que ignorar essa regra está sujeito à indenização que pode ser exigida pelo professor em ação judicial própria. Então ele pode se ferrar grandemente. Eu vou dar até o exemplo aqui de um fã da Taylor Swift que simplesmente me ferrou, tá? Então o que aconteceu? No show da Taylor Swift foi aquela desgraça. Tinha gente indo até com fralda, vocês lembram que acabou muito grande, algumas pessoas até morreram no show. Mandou 5. Indo com fralda pra se calabrear tudo de bosta ali pra assistir Taylor Swift. Taylor Swift! E aí um desses camaradas, ele tava ali completamente alucinado. Jogar né, peso no de show da academia é Taylor o Swift, caralho. E se gravou. Tinha que ir com F. Ele mesmo se gravou, colocando nas redes sociais dele, onde deu mais de 400 mil visualizações, gigantesco. Ele mesmo se gravou, certo? E aí eu vi aquilo aparecendo na minha timeline do Twitter. Aí eu falei assim, vou colocar no meu vídeo. E eu não falei nada do cara. Eu só mostrei assim, olha só, pessoal, hein? Só. O cara me processou, eu tive que tirar o vídeo do ar e ainda pagar mais 4 mil reais pra ele. Em um vídeo que ele mesmo publicou. Da cabeça do juiz, você não Me sabe o que vai contaram sair. que tu bate Agora, mandou a 5 probabilidade reais. do Xandão, Wilker Leão sou se seu ferrar fã, gravando eu essas adoro o aulas, seu trabalho eu e digo que é sempre praticamente acompanho os seus causa-ganha para os vídeos de professores. corte no É TikTok. causa-ganha para os Desde professores que e comecei a causa-ganha ter para os alunos. assistir, Versa também comecei a a lei dizendo o fazer seguinte, tá? E, ó, eu musculação gosto toda muito do manhã Leão. e me alimentar Tá? Tô, inclusive melhor. te avisando, cara. Antes eu batia Eu não sei se 10 isso punhetas daqui, por dia e se esse agora lance paro aqui 20. procede, Obrigado. porque o Wilker não é a primeira vez, né, que ele responde processo, inclusive por isso, né? E das vezes parece que ele ganhou. Eu acho que ele parece que o Wilker, ele tem entendimento do que ele tá fazendo. Inclusive, se eu não me engano, ele tem conhecimento nessa parte de direito. Não sei se ele já estudou, se ele fez faculdade de direito e tal, tipo assim. Teve um vídeo dele que, se eu não me engano, ele comentou algo sobre isso, que ele seria advogado, alguma coisa assim, não é? Então, assim, me parece que ele sabe o que ele tá fazendo ali. O Nando Moura citou aqui negócio de lei estadual. Isso daí é uma coisa que eu acho que um cara que é advogado, que nem no caso do Wilker, se ele for mesmo, ele sabe disso, né? Ele deve entender ali mais ou menos como é que funciona a dinâmica. Eu, sinceramente, cara, eu não consigo entender essa... Quando o Nando Moura diz aqui que o que você não sabe o que pode sair da cabeça do juiz, isso é verdade. Você não sabe o que o juiz vai determinar, né? Infelizmente, mas assim, não parece que o cara tá fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque ele filma ele mesmo, certo? Ele priva lá a imagem das pessoas na sala de aula, né? Ele tá mostrando ele ali. Tipo, eu não consigo enxergar problema nisso daí, né? Nunca vi uma lei que fala que é proibido fazer isso. E não tem. Tanto que é que ele faz o que faz, né? Mas aí eu não sei, né, desse embate aí ele com a universidade ali, essa guerra, vamos dizer assim, travada, se pode resultar em alguma coisa pra universidade, positiva pra universidade. Não sei. Um cara que já levou uma cacetada de processo, e mesmo pelos processos sendo absurdos, às vezes você tá lá e se dana. Tá se dana. Teve uma senhora que me processou, por exemplo, porque ela colocou um print de uma resposta que eu nunca dei. Eu nunca dei essa resposta. Ela tá lá, colocou, aqui ó, desse print, me ofendeu, tal, etc. Eu falei, isso é um print, eu não tenho essa resposta nos meus bancos de dados, eu nunca dei essa resposta. Né? E um print em qualquer lugar pode ser facilmente forjado, correto? Argumentei isso na justiça e tal. O que aconteceu?
O juiz simplesmente copiou e colou uma sentença de locatários. Locatários. Isso na Justiça do Rio de Janeiro, que é maravilhosa, né? É exemplo pra justiça. De cara que estava fazendo aluguel, ele copiou e colou a sentença que não tinha nada a ver. Aí nós fomos recorrer para a segunda turma, para os desembargadores. Quando chega esses processos pequenos lá, de juizado civil especial, eles nem leem. Aí o que eles colocaram? Está fundamentada pelos próprios méritos da decisão. Mandou é resposta R$5, automática, cara. E tome lá. Xandão, Sei o lá, que você acha que 7, 8 mil aconteceria reais, se você chegasse na aula desse professor? assim que a justiça brasileira é. Você pode argumentar, não, aqui meus direitos pela Constituição e tal, etc. Caiu no juiz, cara. Dependendo do juiz, você tá fudido. Acabou. Acabou. Se não existe autorização expressa, a regra seria a solicitação de consentimento do referido professor para as gravações. Então o professor precisa consentir. Eu vi que ele entrou numa aula de história para começar a contrapor o professor lá. Professor, eu nem vou dar aula. Você vai continuar gravando aqui, ó, tá aqui o termo. Se você continuar gravando, você vai ser processado. Deveria, então, expressamente permitir a gravação. Tanto o professor quanto a escola tem que permitir expressamente. A hipótese é afastada se no contrato com o aluno estiver previsto o direito de acesso à gravação sob determinadas situações e condições. Ademais, ainda que o contrato preveja a gravação, esta não pode se dar de modo indiscriminado. Ainda que a escola autorize, ainda que o professor autorize, não pode sair colocando em tudo quanto é lugar, no YouTube, o caramba 4. Explica-se, o professor tem garantido pela Constituição Federal o seu direito à imagem. E o seu direito à imagem também inclui o direito à sua voz. É aí que é o problema para o Wilker Leão. Ou seja, um direito personalíssimo, irrenunciável, intransmitível, de todo indivíduo de controlar o uso do seu corpo, nome, imagem, som, aparência ou quaisquer aspectos construtivos da sua identidade. Neste contexto, o professor não é obrigado a conviver com a sua imagem circulando em mídias, redes sociais, canais e repositórios online sem autorização. E caso os professores desejem processar, ou os alunos desejem processar o senhor Wilker Leão, é causa ganha, infelizmente. Eu vi o professor no começo da aula falando assim, você é o cara da extrema-direita, e não é. O Wilker Leão não é um cara da extrema-direita. O Wilker Leão é simplesmente um cara que está contestando diversas coisas. É uma situação que vai ficar muito complicada para o Wilker Leão. O que eu acho disso tudo? Eu acho que dentro da sala de aula, o professor tem o direito de colocar as suas regras. Que fazem doutrinação dentro das universidades federais, isso aí, mas sem dúvida nenhuma. Mas não tem que ser discutido dentro da sala de aula para movimentar a internet. Isso é acima. É por isso que a gente estava lutando tanto pelo... Eu já acho isso daí complicado, cara. Eu penso assim, se existe a doutrinação, se ninguém mostra como ela ocorre, se ela ocorre de fato, como que as pessoas vão discutir sobre isso? Porque o Nando Moura aqui no raciocínio dele, ele passa pro final. Isso deve ser discutido fora. Mas, pô, vai ser discutido onde, então? Quem que vai discutir sobre isso? Os professores entre eles vão discutir? Eles estão preocupados? Não. Eles reproduzem. Eles cumprem com o papel deles de professores. O questionamento é justamente sobre isso, sobre a doutrina que é imposta. Se ninguém mostra, se ninguém... não é ir contra as regras, né, dos professores, não é contra você ir... Aliás, não é ir contra regra e querer agir de forma deselegante e sem educação. Mas, por exemplo, eu não vi ali por parte do Wilker um desrespeito. O professor, ele é autoridade na sala de aula, tem que ser respeitado. Inclusive, se o professor vir e falar assim, ó, eu não quero que você grave, eu não quero que saia o som da minha voz no seu canal, não quero nenhum tipo de exposição, eu acredito que o aluno, ele tem que seguir isso daí. Isso daí eu concordo. Mas a observação que eu faço é a seguinte, se tem um professor que está promovendo a doutrina, como que as pessoas de fora vão entender essa doutrina e a maneira como ela está sendo apresentada se ninguém mostra? Como que as pessoas sequer vão saber disso daí? Esse que é o problema. Como é que fica isso, então? Então, talvez alguns ajustes precisem ser realizados, né? Sei lá. Na própria lei, né? Porque, tipo, fica uma coisa assim... Fica meio que um impasse isso daí, né? Ridículo isso. A universidade é um local público. Qualquer pessoa pode entrar na universidade pública. Não precisa nem ter matrícula. Esse tipo de lei é para acobertar doutrinação. Então, ô Elias, acaba virando isso, né? Porque se ninguém pode mostrar... Se ninguém pode mostrar nada... O negócio fica complicado, né, velho? Entendeu? Sei lá, é um negócio meio óbvio, inclusive, isso. Mas... Uma escola sem partido, que foi destruído, inclusive, por Jair Bolsonaro. O próprio professor Olavo de Carvalho, quando ainda não tinha ficado completamente doido e alucinado, ele dizia o seguinte, quando você lê um livro, você tem que ler esse livro e assumir que tudo aquilo que o autor fala é verdade no momento da leitura. Tudo. Seja Karl Marx, seja Engels, seja Gramsci. No momento que você está lendo, você assume aquele mundo como verdade, até para poder aprender. No momento posterior é que você faz as suas considerações a respeito daquilo se é válido ou não com o seu arcabouço de informações que você tem. Então, dentro de uma sala de aula, eu acho que isso não vale, a não ser que seja um abuso flagrante do professor. Porque senão você desvirtua a própria aula e até mesmo o debate.
Porque você pode cortar, editar esse debate para que o professor pareça um próprio paspalho. E às vezes o professor nem disse aquilo mesmo. Sabe? Eu entendo isso daqui que o Nando Moura tá falando. Isso daí é um procedimento realmente complicado, tem que ser feito com cuidado. É uma coisa que tem que ser feito com um certo cuidado, sim. Então, é uma questão, tá? E eu gosto, como eu falei de novo, cara, tem que explicar aqui pras varejeiras que ficam batendo a cabeça no vídeo. Eu gosto do Wilker Leão, mas a probabilidade dele se fuder é imensa. Aí as varejeiras, então você é comunista? Então você tá a favor dos professores comunistas? Então você quer a doutrinação? Tá bom, varejeira, vai pra puta que te pariu. Vá para a puta que te... Não, o que está sendo dito aqui é simplesmente deveria ser desenvolvido um meio correto de fazer essas coisas. Como eu falei, tipo assim, para gravar esse tipo de conteúdo é complexo, é realmente complexo isso daí. O negócio é tenso. Agora, para mim o trabalho do Wilker Leão ele é excelente no sentido de que ele mostra a doutrinação acontecendo e não é só isso. Ele mostra como que os estudantes estão pensando, o quão improdutivos estão esses estudantes. Eles não focam realmente no aprendizado, na melhoria da condição cognitiva. Eles repetem coisas ali, né, que estão sendo impostas, criam movimentos ali que não possuem um fundamento técnico para defender ideias que, por sua vez, também não fazem sentido. E se você for pegar a maioria da população, nem concorda com a maioria das ideias que são proferidas ali. Então, tipo assim, nesse sentido, acho bacana. Agora, essa questão direta, relação aluno-professor gravar a aula, isso aí tem que ser feito com cuidado, realmente, né? Porque também se o aluno, às vezes, ele grava lá, e se ele, que nem o Nando Moura falou, ele quiser fazer um corte tendencioso, ele pode acabar fazendo isso. Ele pode cometer esse erro de forma direta ou indireta, e fazer o professor parecer ser algo que não é de fato, entende? É complicado isso daí, o negócio é complicado.